Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Dourados é aquilo que eu acho que um presente que já ganhei no nascimento, né? Vindo de uma família de pioneiros e foi crescendo amando essa cidade, e hoje ela em matéria de essência, de morar, ela é paixão. Eu sou apaixonado, tentei 2 vezes sair de Dourados para estudar e coisa e não consegui, porque eu até fazia a minha mãe mandar jornais todo dia, quer dizer, fazia esse sacrifício, porque o meu vínculo era muito grande. Então é a paixão que tem, e cada dia surpreende com o crescimento. Eu não sou de tão velho, mas a cidade que eu conheci era bem agradável, sim, muito agradável, mas bem pequena em relação, pacata em relação ao que é hoje. Mas isso, quer dizer, faz cada vez orgulhar, e principalmente da história. Da história de Dourados eu falo que é uma história linda, uma história bonita, e que ainda, cada dia a gente vem descobrindo. Eu, na qualidade de pesquisador, cada dia vem me surpreendendo com os dados que a gente encontra, às vezes que é novidade de 130 anos, novidade de 120 anos. Então é isso que me faz ser cada vez mais apaixonado pela cidade e pela história da cidade, e muito mais ainda pela história dos seus pioneiros, aqueles que tiveram a coragem de vir aqui naquele longínquo tempo, nas dificuldades daquela época, e fazer isso aqui, a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul. A gente viu uma cidade que era praticamente, que todos se conhecia, né? Como eu disse, de família, como eu venho de família pioneiras, né? Então, e de família grande, a família que eu pertenço, a família Matos, é a maior família da cidade, então sempre conhecia, tem muitos conhecidos, então você se achava muito pequeno assim a coisa. E era uma cidade que você encontrava quando eu era bem menino, 6, 7 anos, só estava se fazendo o asfalto na Marcelino Pires. Quer dizer, eu lembro de ter brincado no esgoto da Weimar Torres, ali na esquina com o Dr. Nelson, que meu avô morava naquela confluência ali, e eu brincava ali com os outros, com os meninos da família Amaral, o Miguel. Então nós brincávamos ali, era o guri brincar, entrar nos tubos de esgoto que estava fazendo, isso aí, era coisa interessante, né? Lembro também de ter onde que é hoje o mercado ali da BV, da Albino Torraca, ter atolado o carro ali em frente. Quando eu estava começando a dar as primeiras tentativas de dirigir, isso lá por 74, 75, ter atolado ali. Então o asfalto tinha aqui nessa região bem central mesmo, né? Já não tinha. Então eu lembro também das festas diferentes, aquelas festas em fazenda, né? As festas que a fartura, o churrasco com espeto de madeira, aquele que era 2 dias, 3 dias de festa, que você ia dormir na carroceria do carro. Então são coisas que hoje você não vê mais, por isso que você acaba gravando isso na mente, e são esses os fatos da infância. Na minha juventude eu já comecei, em relação a Dourados, eu já comecei a gostar da história de Dourados. Foi na juventude, aos 22 anos, que eu comecei a sentir atraído pela história de Dourados e comecei a fazer as minhas primeiras pesquisas sobre Dourados. Eu lembro que lá por 84, nas minhas pesquisas, eu encontrei um erro até que comemorava com o primeiro presidente da Câmara, Antônio Emílio de Figueiredo. E eu, buscando as atas do município, fui ver que, na verdade, de Câmara era o Ciro de Silveira Melo. E isso eu lembro que eu mandei depois um artigo para o jornal Progresso, que publicou isso, e depois se corrigiram. Hoje já tem a foto do Ciro Melo, e na verdade hoje nas pesquisas ainda, eu ainda questiono que depois, avançando a pesquisa, que ele não seria até o primeiro presidente de Câmara, e sim o Dr. Nelson, que foi presidente do Conselho Consultivo, que era, por lei federal, a Câmara de antigamente, né? Principalmente naquele período de 34, 30, acho que foi até 40. Então a nossa primeira Câmara, na verdade, era o
o Dr. Nelson na Câmara, o Conselho Constitutivo era o Dr. Nelson, João Rosa Góes e meu avô, Juca de Matos. Então, foi aí, na juventude era isso, comecei a pesquisa, mas o Rosemar, que ainda que ia para as festas, aquelas discotecas, na casa da discoteca, na casa das famílias, de família, aqueles como que era o ponche, você vai lembrando dessas, o joguinho de futebol na Leda, o nosso jogo de botão, né, no campeonato de botão, grande campeonato de botão, no grande hotel da finado de Mera do seu esposo, né, do Fredis, do Vitório Fredis. Lá nós jogava eu, o Mauro Piscine, Joel Piscine, Renato, meu irmão, Beto, os filhos do Roberto Fredis. Então fazia, e outros aí, fazia os grandes campeonatos de botão, que tinha lá no saguão do hotel, né. Então, era coisa de 16, 17 anos, que era uma das diversões nossas, muito menos 14 anos, né. Então, essa é uma coisa que a gente lembra. Esses dias encontrei o Roberto e relembrando dessas nossas coisas de menino, né. Nós tínhamos também time de futebol lá que jogavam, o filho do João Piscine tinha um, nós tínhamos outro. Então, era a coisa dos jovens, né. Os campeonatos de xadrez que a gente participava. Então, era essas... E depois veio as boates, as coisas... mas quando a gente saía, eu lembro quando eu era jovem, nós tínhamos, era o cinema e depois 2 lanchonetes para ir. E o interessante que você até hoje você lembra, eu lembro muito bem disso, quando chega num restaurante, apesar de você estar todo dia saindo e coisa, você vê 10 pessoas conhecidas. E quando você ia lá no Formiga Doceira ou no Bochecha, que eram os barzinhos de então, você via 10 pessoas que você não conhecia e perguntava de onde que é, por que estão aqui. Era diferente. Então, hoje nós víamos uma cidade que era tudo próximo. Você conhecia, mesmo que você não tivesse amizade ou contato, você sabia quem era, sabia de que família era. Isso há 33 anos, 34 anos atrás, estou falando. E hoje mudou muito. Hoje você chega em alguns locais que você não conhece. Por isso que eu gosto muito de comprar nesse supermercado da Albino Torraca, porque dificilmente você sai sem conversar com alguém, sem cumprimentar alguém. Ainda é um lugar que... Porque quando acontece isso, que eu chego no supermercado e tem que sair desse jeito, sem conversar com alguém, você sai frustrado, que alguma coisa está faltando. Porque você acostumou nesse meio de encontrar os antigos, os pioneiros. Agora imagine um rapaz que pensa assim, que eu sempre pensei dessa forma quando desembarcava na rodoviária em São Paulo, para estudar em Mogi das Cruzes. Aquele vazio, aquele povo, falei, mas aqui eu não conheço ninguém, coisa, passava aquele monte de gente, você sozinho no meio da multidão, né? Então, era isso, eu sempre eu gostava de encontrar as famílias e hoje também eu tenho esse costume e essa facilidade de ver, principalmente quando estou no acampamento da igreja, às vezes eu vendo a relação de povo, eu falo, olha, esse fulano é dessa família, esse fulano, então pelo sobrenome, isso é uma satisfação, no meio que eu fui criado, isso foi valorizado e eu ainda consigo manter isso. Exatamente como no meio que eu vivi, a família Serzósimo, que aqui chegou em 32, o meu pai e meus tios, eles sempre gostaram da história da cidade e das famílias. Sempre, eu lembro que um lema muito interessante que tinha, que você falava que amizade é o perfume do jardim na nossa vida. Isso era um tema que sempre tinha nas reuniões da família, nos aniversários, que era a amizade ter cada vez mais. E do lado do meu avô, da minha mãe, da minha mãe Clarinda, do Juca de Matos, não era diferente, até porque morava no centro da cidade e ele tinha uma liderança, até tinha o título de coronel, convergia ali os matos com qualquer dificuldade, coisa sempre em torno dele. Então foi aglutinando e a gente foi conhecendo as famílias antigas e a história. Mas o maior aí que despertou mais, que já com isso eu passei a trabalhar em 84, eu fui trabalhar na FUNSED, que estava começando. E ali teve um projeto de pesquisa, memória fotográfica, que virou até um livro da professora Regina. E eu participei ali como pesquisador desse aí. E até tinha facilidade, porque eu conhecia a maioria das famílias e conseguia as fotografias, e aí o interesse foi grande que eu não parei mais essas pesquisas, né? E até... aí casei, coisa, mas continuei pesquisando, até que em 2003 consegui, também num projeto
homenagem aos pioneiros no aniversário de Dourados. Nós já, como presidente do Centro Cívico Histórico Cultural 20 de dezembro, foi sugerido fazer um livro, conseguimos fazer em 3 meses um livro que abrangeu, que relatou a história de 165 famílias pioneiras de Dourados. Muitos deles nunca tinham sido lembrados em outros livros. Mas continuamos pesquisando cada vez mais. E hoje a facilidade, enquanto antigamente a gente tinha que ir no cartório, buscar documento, igreja, hoje com a internet ela fica até uma pesquisa mais tranquila. Então, hoje está muito fácil você pesquisar dentro de casa. E eu venho fazendo isso, gasto às vezes de 1 hora, 2 horas por dia, pesquisando, às vezes, não quase todo dia, né? Mas pelo menos na maioria dos dias pesquiso essa história de Dourados. E, como eu disse, a gente vem descobrindo coisas interessantes. Esses dias mesmo eu até escrevi um artigo que deve ser publicado logo, sobre o primeiro médico de Dourados, em 1906, Dr. João Abd. Eu já tinha lido na entrevista do meu avô, que ele tinha feito, acho que para a Secretaria de Educação, ele relatando o Dr. João Abd, que estava na Fazenda Parador, e simplesmente isso. Depois vi uma citação também no livro do falecido Sinjão, do amigo Sinjão, falando também do João Abd, que teve uma passagem efêmera por aqui, mas pouco relatou. E aí eu comecei, no final do ano, a fazer a pesquisa e me surpreendi com o tanto que eu encontrei do Dr. João Abd, que era um médico gaúcho de São Gabriel, de família de médico. O pai era médico, o avô foi formado já em 1832 ou 23, eu não sei se estou trocando as datas, na Faculdade de Medicina da Bahia, como seu pai. Era Jonas Abd e o pai dele era Jonas Abd Filho, né? E ali, no Rio Grande do Sul, ele seguiu carreira política também, foi deputado constituinte em 1891, até junto com ele na Constituinte estava um tio do seu Amaral. O Vladimir de Amaral também foi deputado constituinte. E depois foi secretário de Interior e deixou em 1905, setembro de 1905, ele deixou a Secretaria de Interior, que era um cargo importante, né, do Estado, para mudar-se para o Mato Grosso, para o então Mato Grosso, né? E na época, o que aconteceu? Ele comprou as supostas terras dos herdeiros do Barão de Antonina. Algumas eram legalizadas e outras eram fictícias. Isso foi a ação que demorou, foi resolver-se em 32, o Dr. João Abd morreu em 23, muito tempo depois. Mas ele veio para cá. E aqui, em 1906, ele se candidatou e elegeu-se deputado federal. Não por aqui, pelo estado do Rio Grande do Sul. Era Chapão, né, que fazia, e quem era o comandante do partido colocava e elegia. E ele, pela sua figura de republicano muito importante, que fez pelo estado do Rio Grande, então teve participação, foi eleito deputado federal. E se reelegeu em 1909. Eu lembro muito bem que num registro de candidatura publicado no jornal A Federação, constava lá, Dr. João Abd, médico, residente no estado do Mato Grosso. Então, aquele tempo era normal. O que me chama a atenção, que eu pergunto ainda, que é uma interrogação, como o Dr. João Abd conseguiu conciliar a morada na Fazenda Parador, naquele povoado, não era um pequeno povoado, com o mandato no Rio de Janeiro. E ainda as idas ao Rio Grande do Sul, que você constata pelos jornais, saídas de vapores, chegadas de vapores, que lá estava chegando, em tal época, o Dr. João Abd. Aí, pesquisando no Congresso Nacional, deu a entender que era realmente um mandato de dificuldade, que às vezes ele teve que ser substituído, principalmente na Comissão de Saúde, por um tempo, aí voltava, pelas faltas dele, né? E um dos importantes projetos do Dr. João Abd foi fazer a legislação dos Correios, né? Até porque ele citava na justificativa do projeto, que ele morando aqui, ele sabia a dificuldade que era a precariedade dos Correios, né? E aí foi um dos primeiros projetos que ele defendeu. Ele depois mudou-se para Aquidauana em 1916, mas aqui tem alguns óbitos que ele assinou, inclusive do pioneiro Joaquim Teixeira Alves, né, que é uma importante avenida aqui em Dourados, né? E ele foi um dos médicos que
tratou, ainda chegou a cuidar do Joaquim e assinou o atestado de óbito. E ele morreu em 1923, como eu disse, no Rio de Janeiro. E outro fato interessante, que foi matéria de primeira página no jornal O País do Rio de Janeiro, a Federação do Porto Alegre, e lá, no enterro dele, representando a bancada do Rio Grande do Sul, falou pela bancada Lindolfo Collor, avô do presidente Collor. Então foi um homem de uma importância muito grande, quer dizer, e poucos sabiam disso. Eu até tive contato com o bisneto dele, passando o fato, muito desse fato ele não sabia. Aí na sequência nós tivemos também, já que estamos falando em médico, nós tivemos aqui outro médico, o Dr. Gaspar de Araújo Lima Rocha. Até o meu avô comprou depois o imóvel dele em 1926, 27, né? O Dr. Gaspar era um alagoano que veio para o então Mato Grosso, em Ponta Porã, e lá ele chegou a manter o consultório aqui também. E foi vereador por Ponta Porã. Aqui, nos jornais de 1920 do Progresso, tem um anúncio dele, Dr. Gaspar Lima Rocha, né? Médico parteiro, né? Parteiro operador, quer dizer, falava médico parteiro, né? E atendia aqui na Cidade Dourados. Então estava lá o anúncio dele atendendo aqui. E também foi uma pessoa muito, muito importante, era telegrafista, formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mesmo sendo alagoano, interessante que veio acabar fazendo faculdade no Rio, né? E depois ele foi o nosso segundo médico. O nosso terceiro médico já também foi um nordestino, era um baiano, chamado Joaquim Pereira Teixeira, também de família já era negro, de família de médico. O pai dele médico, mais o irmão médico e a irmã foi a primeira mulher negra a se formar na Faculdade de Medicina de Salvador, da Bahia. E o outro irmão que veio com ele também esse seguiu o mesmo caminho, veio em Ponta Porã e depois teve residência, atendeu aqui, tem também os óbitos assinados por ele, nessa época de 19, 21. Então, o irmão dele era advogado, foi até fundador da Ordem dos Advogados em Mato Grosso, em Campo Grande, foi vereador em Campo Grande, mas advogou também em Ponta Porã. E o nosso quarto médico, aí já é um curandeiro. É uma história também interessante. Dr. Mandacaru de Araújo. Dr. Mandacaru, hoje, a maioria dos pioneiros antigos, na faixa de 80 anos, lembra muito bem dele, um baiano que, na verdade, ele veio aqui ser chamado de doutor e médico, mas era um agrônomo, engenheiro agrônomo. Lógico que a engenharia agronômica não era, naquele tempo, em 1900, não era igual a de hoje, voltada à cultura de soja, plantio de coisa. Era mais isso mesmo, ligado à botânica, às plantas. E ele formou-se na Faculdade da Bahia, também Faculdade de Agronomia, que chamava da Bahia, e acabou vindo para cá em 28. Mas antes disso, em 1911, ele foi para o SPI, foi para o Serviço de Proteção ao Índio, e foi para a Ilha do Ananás ter o contato, com o primeiro contato com algumas grandes aldeias lá. Tem artigo que eu cito aí, menciono, o próprio Rondon elogiando ele. O Rondon elogiando esse trabalho dele, depois ele ficou palestrante. Então ele ficou aí até 1913 no Serviço de Proteção aos Índios. Depois disso ele foi ser diretor do Liceu Goiano e foi ser secretário de Instrução e Obras Públicas em Goiás. E após ele chegou a ser, em 1916, ele prestou, não seria concurso, ele foi sabatinado junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, pelos 2 desembargadores e um representante do Ministério Público, e virou advogado provisionado, que era o que acontecia para aqueles que tivessem grande saber jurídico. E até a tese dele, se não me falha a memória, foi tutela e curatela, né? E aí ele virou advogado pelo Estado de Goiás. E nessa condição ele virou promotor público da comarca de Posse e depois de São José do Duro. E teve uma participação muito importante, que até é citado em 3 livros,
o Dr. Mandacaru, como participante de um episódio que envolveu a família Totó Caiado e a família do Abílio Volney. A Abílio Volney era uma família de políticos importante na região de São José do Duro, hoje Dianópolis, em Tocantins, hoje está no Tocantins, e o Totó Caiado, que era deputado também. Então tiveram uma briga que acabou morrendo 9 no tronco. Então por isso que gerou o livro Tronco, de Bernardo Ellis, e também A Chacina dos 9, e Quinta-feira Sangrenta, que é de outro livro também, de Póvoas, né? Então, todos eles citam o Dr. Mandacaru com participação nesse episódio. Era promotor e acabou ele vendo que ele estava do lado errado, mudou-se para o lado do Abílio Volney, chegou a ser exonerado, mas teve outra participação importante. E a gente também nessa pesquisa encontramos o Dr. Mandacaru, como do Serviço de Proteção aos Índios, fazendo inspeção no Paraná, isso em 1926, e nessa condição de advogado, embora ele fosse advogado, tinha primeiro inicialmente a licença para Goiás, mas deve ter estendido, ele defendeu uns índios que foram acusados de assassinato e defendeu os índios unanimemente no Tribunal do Júri. Então um episódio também que mostrou que ele advogava também, ele era um dos importantes homens do Ministério da Agricultura nessa época, no Serviço de Proteção aos Índios como inspetor, mas também advogou e fez um brilhante trabalho. E aí, em 26, nós encontramos o Dr. Mandacaru no Rio de Janeiro, morando, se não falha a memória, na Rua da Abolição, e lá ele estava exercendo a medicina, ilegalmente. Até foi multado, mas não teve problema com o serviço. Então, ele já exercia a medicina lá no Rio. E agora não sabemos por que ele veio aqui, mas veio para cá, e aqui ele exercia essa medicina. Não exerceu a advocacia, ele poderia ter sido o primeiro advogado de Dourados. Agora cabe a fazer a pesquisa, os historiadores, pesquisar por que o doutor Mandacaru de Araújo não foi o nosso primeiro advogado, não advogou. O único termo jurídico que eu sei que nós conseguimos descobrir que ele fez foi o pedido, o ato que pediu para o governador para emancipar. Ele pertencia à Comissão de Emancipação e ele que redigiu esse documento que foi entregue ao governador, então governador Mário Corrêa, que assinou a criação do município de Dourados. Então esse foi o ato jurídico que ele fez, mas do contrário só encontramos o Dr. Mandacaru receitando remédios à base de planta, né? Então ele receitava aqui na farmácia do Albino Torraca, na farmácia do Garcete, e que manipulava, e depois mais tarde até na farmácia popular, até lembrando o Alquinda me contando que recebia as receitas dele, era em folha de caderno normal, com a letra difícil mesmo, daquelas de médico, e ele fazia a receita, atendia os pacientes, e também atendia aqui, tem relatos de pessoas que viram em Ponta Porã, no Iguaçu, até em Maracaju, então ele costumava andar numa mula, né? Então era interessante. Esse é um dos aspectos que poucos são tratados. Na verdade, pouco se falou do Mandacaru dessa forma e desses outros médicos. Então, e nós continuamos essas pesquisas. Encontros, eles surgiram e começamos a falar, a pensar, encontro eu e José Carlos Cimatti, em 95. E é fácil dizer porque na hora que começou o vazio da falta do nosso avô, o Coronel Juca, que sempre falava em reunir a família, assim, em grande festa, mas ele imaginava ali na coisa 500, 600 pessoas, né? E nós, certo dia, falamos, vamos fazer, já fomos na gráfica, fizemos uma ficha para cadastrar os matos e começamos a fazer uma reunião. Fizemos uma, duas, foi em agosto de 95. Aí até que fomos parar lá em Maracaju, que o padre Beto, que hoje é padre ali na São João Batista, mas já padre aposentado, padre Hilbert Marcial da Silva, que era parente, que chegou aqui em 61. E em contato com os matos que tinham vindo do Rio Grande do Sul, ainda já de idade, alguns, ele começou a escrever sobre os matos. E eu tinha lido aquilo no Progresso, e nós fomos lá buscar esses artigos e os documentos e os relatos dele. E com base nisso, nós começamos a ter noção do tamanho da família, e aí, pouco tempo depois, 6 meses depois, reunimos a família
num primeiro encontro na Seleta, que era para 200 pessoas, chegaram quase 500 pessoas. Na Seleta, não, desculpe, na Associação de Servidores Públicos. Né? E de lá para cá começou a envolver toda a família, né? E eu ainda continuei pesquisando fora, fui para o Rio Grande do Sul, fui em Santa Catarina pesquisar e conseguimos fazer uma árvore genealógica muito grande. Quando se fala em família Matos, nós temos que lembrar que hoje ela é a maior família, mas não é porque cresceu depois bastante, ela já era a maior família. Um diferencial do início aqui Dourados, dos primórdios de Dourados, que os Matos chegaram em 1902, é que chegava-se as famílias com 2, 3 pessoas, às vezes só o chefe que viria formar, só um cidadão, por exemplo, chegaria, como chegou o Dr. Nelson, tudo bem, esse ficou só ele. Mas chegaram-se outras pessoas sozinhas, e era aquilo, chegava o marido e a mulher, sem filhos, e os Matos já chegaram numa caravana com mais de 100 pessoas, quase 150 pessoas. Então esse foi o diferencial, né? E a família que sempre esteve unida, né? Então foi aí que conseguimos ter a graça de Deus de fazer esses encontros, uns encontros que chegaram a reunir 2.000 pessoas, mas poderia ter reunido mais porque temos muito mais pessoas morando aqui em Dourados. Eu sou criado também na família do Serzósimo, né, que é festeiro, e essa serenata sempre foi comum na nossa casa, de receber o seresteiro. Lembro aqui que em 70, 72 nós fomos residir aqui no então já novo município do Jataí, meu pai era ex-ator-chefe lá, e lá eu tive a oportunidade de presenciar meu pai recebendo serenata 2 ou 3 vezes, serenata comandada pelo finado Mauri de Oliveira, junto com seu tio Juca, que é o autor da música do hino Adorados, né? Então você vê com aquela dificuldade, aquele areião saía daqui à noite para chegar de madrugada lá e fazer seresta. E outras vezes participei com os 14, 15 anos com o Mauri de seresta. E aí quando fomos começar a criar o Centro Cívico, comemorar o aniversário de Dourados, surgiu essa ideia, junto com o Dilon, a Zambuja, o Cimate, começamos a resgatar essa seresta, que foi objeto de comemorações em outros aniversários, até no tempo que o Totó foi prefeito, ele valorizava isso muito. E eu lembro também, fora disso, meu tio Tito fazia muita seresta, até ele morreu fazendo uma seresta, acidente de carro, estava fazendo serenata num domingo, no começo da noite, né? E aí começamos a reunir os músicos antigos, como o próprio Mauri de Oliveira, como o Cedar Vargas, que tem uma história aí hoje de mais de 70 anos tocando aqui em casamentos, em festa, né? Então, e aí reunimos os músicos das Azambujas. Os Matos já não têm essa facilidade de tocar, mas a família dos Azambujas já tem esse dom de ter pessoas que tocam, como o nosso vice-prefeito Odilon também, que gosta disso. E chegamos a fazer, lembro uma vez, 5 dias de seresta, antecedendo o aniversário de Dourados, cada dia dedicado a uma categoria, né? Então foi uma serenata muito interessante e, na verdade, era uma forma alegre, e ainda é a forma alegre de resgatar o aniversário dessa cidade, né? De fazer uma comemoração do aniversário, não é resgatar, fazer uma comemoração, comemorar sempre o aniversário desta forma, né? Então, e ainda permanece, acho que vai para 13 ou 14 anos essa seresta, mas ela não é só desse grupo que nós fizemos. Ela, como eu disse, ela já vem muito antes, às vezes até de Dourados ter virado município, mas já era comum nas comemorações do aniversário. Dourados, a data de aniversário de Dourados é 20 de dezembro. Então nós temos que pensar por que se comemora o aniversário de uma cidade tal dia, de uma tal dia. O que nós temos? Quando algumas cidades foram fundadas, foram lá um grupo de pessoas, como Aquidauana é um exemplo, Maracaju é outro exemplo, reuniram-se e fundaram aquela cidade. Vamos fundar essa cidade aqui, qual é esse ponto? Então vai ser neste lugar exatamente, você vai doar a terra, você isso e tal. Exato. Outras foram surgindo assim, e dali a pouco foram criando as leis, determinando. No caso nosso de Dourados, foi surgindo, mas quando já era ainda que 15 anos depois, menos de 15 anos depois de ter o primeiro morador, os legisladores, o executivo, já tinha denominado os Dourados.
Então, na verdade, essa dominação de Dourados já vem hoje com mais de 115 anos. Nós não sabemos a data exata. Nós só sabemos que foi antes de 1900, certo? Quando se criou o Distrito de Paz, aqui em 1914, e instalou em 1915, fevereiro de 1915, criou-se em 15 de junho, Dourados já era Dourados. Não foi ali, vou criar o Distrito de Paz pela lei e tal, e essa localidade vai se chamar Dourados. Não, simplesmente mudou-se de categoria, de distrito policial, que era, para distrito de paz. E depois, em 1935, 20 de dezembro, nós tivemos a criação do município, aí é o nascimento do município. Antes vinha os embriões, o distrito policial, o distrito de paz, e depois o município, né? Então, e o costume no Brasil é comemorar, quando não tem a fundação, é se comemorar a data de criação do município, que é o que nós fazemos aqui em Dourados há 79 anos que se comemora, esses 80 anos, né? Comemoramos há 79 anos. E a criação do distrito, foi um ponto importante, mas em relação de comemoração não significa, porque foi mais uma data, foi de um distrito policial para distrito, não foi uma novidade, não se nasceu. Se ele fosse criado naquele momento, vou se criar e vou denominar Dourados e distrito coisa, mas não aconteceu, ele já era. Então é uma data até intermediária daquele que nós não sabemos ainda, antes de 1900, com 1935. Então não há, eu entendo, e os historiadores, mestres em história, e esses que às vezes até falam nesse setor, tem que convir que não há condições para isso, não há justificativa para isso. Na verdade, quando se querem fazer, é tudo por causa do comércio. Mas o comércio já abre. Agora, mudar a data de aniversário do Dourados, só porque o comércio paga não sei quanto a mais para abrir, é menosprezar toda a história do município, é passar por cima da história. E o que me surpreende muito é que tem historiadores, pessoas que já é formado em história, já tem até acho que mestrado, doutorado, colocando uma situação dessa, que não justifica. O comércio é o comércio, a história de Dourados é a história de Dourados. E hoje, como eu disse, já se abre o comércio. Então, qual a justificativa? Mas para abrirmos o comércio nós temos que pagar 30% a mais, não sei, de adicional, porque é um dia que não é feriado, que é feriado, aliás, desculpe. Então não justifica mudar. Adeque-se, faça alguma estrutura na legislação, mas mudar a data de Dourados, como se fosse muito fácil a gente chegar num cartório e falar, eu quero mudar o dia do meu nascimento, esse dia eu não gosto, porque tem aquele cara lá faz dia do meu dia, eu não quero também. Então não é assim, nós sabemos que não é dessa forma, nem mudar o meu, nem o seu, nem de ninguém, e muito menos do aniversário da cidade. E não há justificativa. Eu, por exemplo, se encontrarem lá uma ata, o meu modo de pensar, naquele dia reuniu-se para criar o Distrito Policial de Dourados, em 1889, aos 20 de junho. Por exemplo, um documento aí, quem são nós para refutar o documento? Agora, vamos só para encerrar esse assunto. O 15 de junho, ou a data que criou o Distrito de Paz é uma data intermediária e não criou o nada Dourado. Dourado já se chamava. Naquela época, criou o Distrito de Paz, já fazia mais de 15 anos que esse local chamava-se Dourados. Só passou-se, então, resumindo, de categoria, Distrito Policial para Distrito de Paz. E isso não justifica mudar a data de forma nenhuma. O Distrito Policial, na verdade, era como se era uma pequena região, um povoadinho, né? Um povoado que era vinculado até ao distrito. E geralmente quando criava-se um distrito, e nesse caso a menção que nós temos hoje ao Distrito Policial de Dourados, a legislação que nós encontramos, é quando se criou o Distrito de Paz de Bela Vista, de Ponta Porã, e ali fazia referência que o Distrito de Paz de Ponta Porã tinha como limites o Distrito de
o policial de Dourados. Então, ele era ali, você percebe que ele era inferior ao o Distrito de Paz, porque ele está dentro do Distrito Policial. E depois que ele passou a categoria. Então, na verdade, não encontrei no dicionário isso, mas pelas pesquisas que a gente faz, ele era uma pequena povoação. Uma pequena povoação. E nisso que eu falo, por exemplo, quando eu venho baseado nisso, fugindo um pouco dessa questão de data, que eu coloque que tem que lembrar, quando se fala, Dourados estava ainda, alguém fundou Dourados em 1903, mas, pô, Dourados já se chamava Dourados antes de 1900. Então, nós não tivemos fundadores. Dourados não foi fundada. Dourados aconteceu. Foram chegando as pessoas, depois da Guerra do Paraguai, até pelas notícias que tinha daqueles que participaram na Guerra do Paraguai, que aqui ficaram ou que aqui retornaram para conseguir terras, até porque a notícia de povoação, de colocar gente aqui nesse local, corria solta nos jornais dos grandes centros, né? E aí vieram gente, mas principalmente aqueles que participaram da Guerra do Paraguai e vinha trazendo os parentes. E aí alguns foram ficando, e porém depois, de 1885 para frente, foram chegando na área onde que é hoje Dourados. E hoje nós podemos falar que temos 130 anos de permanência de pessoas aqui. Então, o primeiro morador que se tem notícia, apesar de alguns, de um historiador em 1954 ter citado José Serrano no Iguaçu, e outros começaram a repetir, mas eu não encontrei dados nenhum do José Serrano. Não digo que ele não tenha estado aí, mas não se encontrou nada. Agora, do Francisco Xavier Pedroso, sim, que é o morador que veio de Amparo e criou-se a fazenda com o mesmo nome aqui na região de Itaú. O Antônio João não teve participação nenhuma na história de Dourados. Ele foi trazido para cá com esse ímpeto, principalmente na época do governo do Getúlio Vargas, que precisava criar um herói, e aí usaram-se da imagem dele. E essa mesma tentativa já tinha sido feita em 1920 em Ponta Porã. Ponta Porã chegou a ter quase um plebiscito para se virar o Antônio João, o município de Ponta Porã chamar Antônio João. Até o médico de sobrenome Seve, que eu esqueço o nome dele agora, encabeçou o movimento, tentou fazer um plebiscito para que Ponta Porã, e naquela época eu lembro que um advogado, eu não sei se foi o Álvaro de Barros ou outro, o doutor Álvaro de Barros, que era cunhado até do doutor Araújo Lima Rocha, propôs, mas não foi o Álvaro de Barros, foi outro que eu vou lembrar o nome, que tentou dizer que não, vamos mudar o nome do patrimônio de Dourados, porque foi lá que o Antônio João morreu. Quer dizer, esse erro, essa mistura da colônia militar de Dourados com a cidade de Dourados, ela já vem há mais de quase 100 anos, essa confusão. Confusão tanto que no site do governo, quando o governo do PT aqui o PT governou o Mato Grosso do Sul, tinha no site deles que Antônio João morreu aqui. E se você procurar hoje, você encontra artigos de alguns aí que o Antônio João morreu na Praça Antônio João. Mas o Antônio João, ele veio ali para a colônia militar dos Dourados, que é localizado a 4 quilômetros da rodovia da atual cidade de Antônio João, hoje que era a colônia Eugênio Penso. Ele veio para lá em 1862, 63, ficou pouco tempo ali, ele veio de caças para ali, ele teve em outras colônias para lá, mas ali ele veio, ficou pouco tempo e morreu em 64, dezembro de 64, se não me falha a memória. Então, mas não tinha vínculo nenhum, aqui não tinha existência. Para Ponta Porã não tinha vinho, não tinha nada ainda em Ponta Porã nessa época, né? Não tinha alguns moradores depois que foi chegar também o Alferes, que depois acabou sendo um dos primeiros moradores da coisa. Então, não existe a vinculação que trouxeram. Realmente, ele hoje ele está vinculado à cidade de Dourados como o herói que a cidade adotou, mas ele não teve participação nenhuma. Essa adoção, o aeroporto de Dourados, o antigo aeroporto, em 1941,
que era ali na Cabeceira Alegre, hoje a Praça Centenário, chamava-se Antônio João, Lógica Maçônica, a Vila Popular, a Conjunto Habitacional Antônio João, e tantas outras coisas, e como a praça, que passou de nome, mas isso porque foi adotado o Centro Cívico Histórico, o Centro Cívico Antônio João, que eu considero que teve participação muito grande, até eu consegui achar um documento agora no jornal do Rio de Janeiro, não lembro se foi o País, logo quando criou a colônia militar, destacando a importância do Centro Cívico Antônio João para a criação da colônia agrícola, para a criação do território federal de Ponta Porã, né? Então, as grandes personalidades de Dourados, na época, criaram esse centro e deram o nome de Antônio João. Então, incorporou, mas ele nunca esteve aqui, foi aquele personagem que foi adotado. O Brasão, então, aí quando já tinha essa adoção, o vereador Walter Brandão colocou no Brasão. Eu, por exemplo, entendo, até fiz um trabalho que seria um erro, mas é um erro que é difícil ser consertado hoje, porque já adotou, é um cidadão que foi adotado. Poderia ter Antônio João, agora a palavra terra de Antônio João no Brasão leva a hoje, desses últimos 40 anos, 30 e poucos anos, é o que induz a erro, principalmente aquelas pessoas que estão chegando, e que hoje são quase a maioria, as pessoas que estão chegando em Dourados, né? E terra de Antônio João. Então, aqui morou Antônio João, aqui foi criado por Antônio João. Então, pelo menos esse terra de Antônio João, ele poderia estar lá, o herói Antônio João, teve coisa, mas porque é um herói hoje considerado. Quer dizer, historiadores podem discutir, se discute até a frase, os grandes historiadores discutem que essa frase foi criada, essa frase foi para o herói. Sei que morro, mas o sangue, aquela frase toda, isso aí, se você pegar, fazer a visão lá pelo lado do Paraguai, você não encontra essa frase. Você não encontra escritores paraguaios, escritores argentinos questionando essa frase, e até escritores brasileiros, historiadores brasileiros questionando essa frase. Mas isso já foi adotado e dificilmente alguém derruba isso, né? Eu já escrevi sobre o Coronel Ponciano de Matos. Eu sempre tenho cautela a escrever sobre a família Matos, apesar dessa questão de números, da proporção que tenha, eu sempre tenho, porque eu tenho cuidado de falar da minha família, porque podem pensar que a gente não está falando como historiador, como pesquisador, pode estar falando pelo sangue, pela querer valorizar. Mas o Coronel Ponciano é simples, nas linhas que escrevi, ele veio aqui, chegou em 1901 junto com o pai e alguns dos irmãos, que a família foi chegando, não chegou tudo de uma vez, apesar de chegar em Semi, chegou em 3 anos mais ou menos. Lá no Rio Grande do Sul ele já tinha sido intendente, o primeiro intendente do Rio Grande do Sul, o primeiro prefeito de São Luís Gonzaga no Rio Grande do Sul, e terra dos Pinheiros Machado, né? E ele só veio porque ele depois realmente teve divergências na Revolução, e veio para cá. E aqui ele foi morando com ele, foi ser o primeiro prefeito de Ponta Porã. Foi seu primeiro, foi juiz de direito em Ponta Porã, então foi depois vereador, presidente da Câmara, era um líder partidário, um líder forte do partido. Você pegar até 1935, 1964, que ele faleceu, ele não chegou a vir Dourados no município, não teve alguém com tanta participação política como ele. A instalação do Distrito de Paz, o pedido foi o empenho total dele como prefeito do Distrito de Paz de Dourados, essa mudança, né? Então foi muito importante essa figura do Coronel Ponciano aqui, porque os outros já chegaram depois e tiveram pouca participação, né? Mal chegaram a vereadores aqui, nós tivemos 4 vereadores depois, mas você veja bem, a pessoa que já tinha sido da importante cidade do Rio Grande do Sul, que é o que trouxe mais gente para cá, aí veio a ser o primeiro prefeito, tinha uma liderança muito grande, era um forte fazendeiro, né? E depois de muito, ainda quando largou a prefeitura, foi ser juiz de direito, foi ser vereador, presidente da Câmara. Então, e a época que os Matos elegia até 2 vereadores por Câmara, sendo que só poderia assumir um.
porque a legislação não permitia, a legislação estadual não permitia que tivesse 2 irmãos na mesma Câmara, ou 2 primos primeiro, né, no caso. Então eu destaco ele, aí tem tantos outros. E temos também, lógico, a figura do Marcelino Pires, que foi alguém que chegou na cidade, que já existia um povoado, nessa época existia mais de 50, 60 famílias que chegaram aqui. Então ele chegou, mas ele conseguiu ser um coordenador, um organizador, né? Até em 1909 ele foi nomeado pelo prefeito de Bela Vista como o fiscal daqui, que era quem representava o prefeito, né? O prefeito de Bela Vista, que era o nosso prefeito, né? Teve participação, e aí, mas não podemos falar fundadores, porque aí nós estamos, apesar da emoção que pode ter alguns, mas não podemos falar em fundador porque já chamava Dourados. Como que fundou? Se chamava Dourados. Mas isso não diminui a figura do Marcelino, não diminui. Apesar de eu ainda achar que o Marcelino, o Ponciano, teve uma função muito grande, porque chegou e conseguiu, não só aqui no distrito, ele chegou no município todo e chegou até a liderança, como nós colocamos, sabemos, foi prefeito. O Joaquim também teve participação importante, com o Januário de Araújo, os Pedrosos, né? Mas eu falo, Dourados foi a formação, foi formando as famílias, e nós não tivemos um fundador, tivemos pessoas que participaram e bastante, né? Valorizar memórias é manter viva a nossa trajetória. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.